Todo mundo conhece o It, a coisa. Pennywise. Esse monstro que gosta de se vestir de palhaço e também se transforma aí em vários outros monstros conforme o medo das pessoas. Gosta de se alimentar do medo delas. É ele mesmo, Pennywise, que vocês gostam de assistir ele nas telas do cinema. Nós vamos aqui falar para você que Pennywise, o It, a coisa, não foi só da imaginação do Stephen King, mas que também teve algo real por trás da colocação do It, a coisa nas telas do cinema. Só que antes de você saber qual é essa real história, eu quero que você já dê o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para que você possa receber conteúdos como esse para você todos os dias. Como você já sabe, já me conhece, vamos para o que interessa. Mas antes, quando for apagar a luz, cheque debaixo da cama e cheque também dentro do armário, porque vai saber o que você tem. Quem sabe tem um balão ali, né? Tem que se preocupar. Como já sabe, vamos para o que interessa. Stephen King, ele teve várias inspirações para criar o It, a coisa. E uma delas é o medo universal de palhaços. Quem não tem medo de palhaço? Eu não tenho, mas muitas pessoas têm aí, tanto pequeno como pessoas maiores têm medo de palhaço. E fora os casos reais de pessoas que já foram desaparecidas, já foram sequestradas por palhaços. Exatamente isso. Pessoas que se fantasiam de palhaços para se aproximar, vamos assim dizer, de crianças, que é um alvo mais fácil deles, assim atraindo essas crianças e desaparecendo com elas. E esse foi um dos motivos que fez ele fazer o It, a coisa, o palhaço Pennywise. E algo também interessante que inspirou ele a criar o It, a coisa, o Pennywise, foi que o King, ele nasceu de uma região onde tinha desaparecimentos misteriosos. E em várias citações dele e entrevistas, ele disse que quando era criança ele sentia coisas estranhas quando ele estava também perto de palhaços e outras situações. Então a gente vê que para criar um personagem ou para criar alguém nas telas do cinema, às vezes o ator e cada um deles, os diretores de cada um deles passaram por situações na vida para criar tal personagem. E aqui vemos que Stephen King, ele passou quando era na infância por situações estranhas e com medo, vamos assim dizer, para criar Pennywise. E fora também o medo universal que as pessoas têm há séculos de palhaço, que eu tenho certeza que você não tem. Se você tem, eu não quero que você vá comentando se tem medo de palhaço ou não. O próprio Stephen King, ele afirma dizendo que o It, a coisa, o Pennywise, nosso querido palhaço assassino misterioso e aterrorizante que a gente já vê nas telas do cinema, ele afirma dizendo que o It, a coisa, ele é só uma atualização moderna dos nossos bichos, dos bichos ancestrais que já existiam. Dizendo assim, abre aspas, outro ponto que poucos sabem é que o It, antes, já existiam lendas muito parecidas em diferentes culturas. Criaturas que surgem apenas de tempos em tempos, que assumem formas baseadas no medo e atacam principalmente crianças, do endigo norte-americano ao bicho-papão europeu, passando por versões indígenas e espíritos devoradores. Todos têm algo em comum com o It, a coisa, fecha aspas. Aqui vemos que o Stephen King, ele afirma dizendo que o It, a coisa, o querido Pennywise, ele veio sendo uma forma atualizada do medo das pessoas, do medo que as crianças já tinham. Bicho-papão, vários outros, vamos assim dizer, a Cuca e várias outras. O It, a coisa, ela veio de uma forma atualizada, moderna, só que bem mais assustadora para até assustar nem só crianças, assusta até pessoas mais velhas, vamos ser sinceros, né? Você que foi assistir o It, a coisa, duvido que você não ficou com medo quando assistiu aí. Comenta se você tem medo dele ou não. Mas o It, a coisa, não passa de uma versão moderna dos bichos ancestrais devoradores que já existem. Entre 2014 e 2017, é onde vai ficando cada vez mais estranho essa história da criação do Pennywise. Porque
no período dessa data, foi aparecendo cada vez mais aparições de palhaços assustadores ao redor do mundo, em florestas, estacionamentos e regiões rurais. E o mais não vou falar engraçado, mas a coincidência é tão grande, é que o local desses palhaços, eles apareciam perto de bueiros. Isso foi o próprio Stephen King que falou. Eles apareciam perto de bueiros. E aparições desses palhaços que apareciam com os tempos, né? Apareciam ao redor do mundo, vamos assim dizer, porque não é só em um local, em vários locais que aparecem palhaços, que tem palhaços. Alguns eram para brincadeiras, como todos conhecem, e outros nem tanto. Outros já vinham com maldade, com más intenções e com desaparecimentos que até hoje não se pode explicar. E o mais incrível é isso, é que esses palhaços, por mais que alguns eram para brincadeira, mas outros faziam coisas que não se dava para explicar, eles apareciam perto de bueiros, assim dando claramente a ideia para Stephen King criar o It a Coisa e colocá-lo com vontade de ficar dentro de bueira, onde a gente vê no primeiro filme do It a Coisa, do Pennywise, onde ele mata a sua primeira vítima, né, o irmão menor do Bill, aonde ele ali tá dentro do bueiro, arrancando o braço do irmãozinho menor do Bill, e assim o puxando para dentro do bueiro, e assim conforme o filme vai rolando, né? Mas essa atuação, essa forma de colocar isso, deu para Stephen King uma forma de interpretar e colocar mais medo nas pessoas, e colocar mais... Eu não tenho palavras, Heitor, o que você acha? Cara, o Stephen King foi um gênio em criar o It a Coisa, vamos ser sinceros. Foi um gênio, porque a adaptação que ele colocou o It a Coisa nas telas do cinema arrepiou todo mundo os pés à cabeça. Vamos ser sinceros, a primeira vez que eu assisti o It a Coisa e vi aquele sorriso maligno dele, e a forma como ele se adaptava, a forma como ele mostrava, a forma como ele aparecia o balãozinho vermelho dele, depois surgia ele, às vezes dentro do bueiro e etc. Realmente a adaptação dele, puxando para a vida real, porque isso foi adaptado a ele, foi com uma história real, não foi tirado de algum lugar, foi de uma forma real, a forma como foi adaptado. Realmente é algo assustador, porque não é só no livro. Estamos falando aqui realmente de algo real que aconteceu para adaptar Pennywise nas telas do cinema. E o mais bizarro é que os fãs de King começaram a ficar desconfortáveis com isso. Porque o próprio King disse, abre aspas, em diversas cidades pequenas ao redor do mundo, há padrões perturbadores. Desaparecimentos que acontecem sempre no mesmo período em locais próximos a rios, florestas ou sistemas de esgoto. Chamam isso de ciclos de tragédias. Coincidência, né? Talvez, mas a coincidência é grande demais para ser ignorada. Chamam isso de ciclos de tragédia, porque o It age exatamente assim. Fecha aspas. Vemos que King, ele afirma dizendo que o It a Coisa age dessa mesma forma. E a forma como ele adaptou a vida real aos cinemas, às telas do cinema, colocando o It a Coisa da mesma forma, fez os fãs ficarem desconfortáveis, porque imagina, agora você ouvindo essa história que eu estou passando para você, você provavelmente agora vai começar a ficar até longe de esgotos, né? Vai começar a ficar longe um pouco mais de florestas, vai começar a ficar mais longe de tudo que mostra a real história da onde veio o It a Coisa, o nosso querido palhaço Pennywise. O It ainda continua sendo só um personagem, mas não vamos negar que o medo que ele representa é real. E a sua forma e adaptação e existência que foi colocada nas telas do cinema foi realmente de fatos reais. Isso sem sombra de dúvidas. E também disse King que se o It existe ou não, a resposta está bem debaixo dos seus pés. Nos lugares escuros que você tem medo de olhar, dentro dos bueiros que você também tem medo de olhar, ou talvez até atrás de você mesmo. Se o It existe ou não, só vai depender da sua imaginação.
E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo que eu vim aqui trazer para vocês sobre a forma que quiseram adaptar e colocar o It a Coisa nas telas do cinema. Agora você sabe que a forma que colocaram ele e adaptaram ele foi de fatos reais através do Stephen King ao interpretá-lo e trazê-lo, vamos assim dizer, colocando ele nas telas do cinema através de palhaços da vida real e da forma como esses palhaços da vida real conseguem botar medo também em você. Ele fez as pessoas terem medo de palhaços até dentro das telas do cinema. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar comigo até aqui no final desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para que você possa receber mais conteúdos como esse e para que possa me ajudar esse canal a continuar crescendo cada vez mais. Eu dependo de vocês e realmente eu vou continuar trazendo bem mais coisas mais interessantes. Eu estou no começo ainda aí, vamos assim dizer, carreira do youtuber e eu preciso da ajuda de vocês, pessoal. E qualquer coisa também que vocês precisarem, comenta aqui o que vocês querem aí, anúncio, vídeo, documentário, ideias, comentam aqui, pessoal, e da mesma forma que eu faço o vídeo, produzo o vídeo, eu aconselho você começar a fazer a mesma coisa. Muito obrigado por ficar comigo no final desse vídeo, pessoal. Até a próxima. Como você já sabe, já me conhece. Fui.